E Arboleda será reintegrado no elenco do São Paulo para jogar antes da Copa do Mundo. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Arboleda pode voltar a jogar pelo São Paulo antes da Copa do Mundo. Informação divulgada nesse sábado por Alê Salvador, que esteve cobrindo o São Paulo na derrota por 2-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro. O retorno do Arboleda passa também pela chegada de Dorival Júnior, que começa a trabalhar nessa segunda-feira. O técnico entende que o Arboleda, apesar do enorme erro de ficar um mês ausente do São Paulo sem qualquer explicação, pode ter a chance de ser relacionado. Agora, a diretoria e a comissão técnica vão discutir em que momento isso pode acontecer. Talvez no confronto contra o Boston River na Sul-Americana, na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O que é certo é que o sistema defensivo do São Paulo tem ficado muito exposto e tem jogado bastante mal. Tricolor que perdeu para o Fluminense por 2-1, chegou a perigar no primeiro tempo com 3-0, primeiro tempo bastante abaixo. Na segunda etapa o São Paulo até melhorou e criou oportunidades para buscar o empate. Importante registrar ainda que o São Paulo de hoje, sem confiança, pressionado pela torcida e colocando todas as suas fichas no futuro de Dorival Júnior. Só para completar em relação a Arboleda, zagueiro que foi multado em um mês de salário, exatamente por conta desse sumiço de um mês no futebol equatoriano, chegou a ser dado como certo uma rescisão no contrato, ela não aconteceu. Depois o São Paulo começou a trabalhar com a possibilidade de negociá-lo na metade do ano. A única pergunta que eu deixo é: será que os atletas que treinam normalmente, de forma profissional, se apresentam no horário, não se atrasam, vão aceitar o retorno de alguém que ficou um mês ausente sem qualquer explicação? E você, torcedor do São Paulo, o que pensa sobre o retorno de Arboleda ao time principal? Não é a desmoralização, não é a falência do sistema do São Paulo aceitar que alguém que foi extremamente mal com o tricolor volte a ser utilizado? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Boa noite, Nicola. Arboleda vai ser reintegrado ao elenco? Bora explicar essa história. O Dorival foi contratado, né? Começa a trabalhar nessa segunda-feira. E na quinta noite, sexta de manhã, durante as conversas entre as partes, o Dorival quis saber sobre como é que andava a situação do Arboleda. E aí o Rui explicou, ó, tá com o filme muito queimado, cara. Com o torcedor não quer saber do Arboleda nem pintado de ouro. O cara ficou um mês ausente, a gente ligando pro cara, o cara não aparecia, ele voltou, a gente colocou ele para treinar afastado. O Dorival perguntou, existe a possibilidade de a gente reintegrá-lo? Aí perguntaram, mas você faz questão? Faz sentido para você? Porque eu acho que seria interessante, enfim. Não há um martelo batido, não dá para cravar que isso vai acontecer, mas é uma tendência, tá? A tendência é que o Arboleda seja reintegrado ao elenco e possa ser utilizado ainda antes da pausa para a Copa do Mundo por pedido de Dorival Júnior. Antes, só de confirmar isso, o que vai acontecer? A ideia da diretoria do São Paulo é conversar com os atletas para saber como é que eles reagem a essa situação. Nicola, você sabe quem são os jogadores que o Dorival pediu para o São Paulo? Não, Valber, na reunião de quinta e também de sexta, falou-se de reforços, de até 4 posições, de 4 atletas que precisariam ser contratados, mas não especificamente nomes. Dorival falou sobre atletas que ele entende, posições que ele entende que precisam ser contratadas para reforçar o elenco. O Rui e o Rafinha expuseram também a ideia deles, o que eles pensam sobre as necessidades. Então já há um diagnóstico sobre que posições precisam ser atacadas na janela da metade do ano. O São Paulo reafirmou nesse encontro com o Dorival que não há grana para grandes investimentos. Você vai pensar num Elinho de 13 milhões de euros? Esquece. Você vai pensar no Luiz Araújo por 6 milhões de euros? Esquece. Mas o São Paulo prometeu ao Dorival esforços na busca por contratações. Engraçado que, apesar de todas as críticas e problemas, se o São Paulo está uma bagunça aos olhos da organizada do São Paulo e a imprensa, quem está abaixo está como? Pois é, Alcateia, a verdade é que o Roger caiu, não só pelos resultados, mas pela indignação do torcedor com a demissão do técnico anterior. O Crespo é demitido com o São Paulo dividindo a liderança do campeonato com o Palmeiras. Fosse um momento normal do São Paulo em 4º lugar no Brasileiro, líder do seu grupo na Sul-Americana, queda na Copa do Brasil, é óbvio que causaria barulho, mas não seria o fim do mundo. Mas, cara, quando você já tem um técnico que baixou demais o índice de aproveitamento em relação ao anterior que caiu, ninguém sabe ao certo o porquê,
aí a coisa fica bastante difícil, né? O Alcatel completa mesmo, ao final, mesmo sem vencer a 5 jogos, ainda somos quartos na tabela. O Valber Souza, Nicola, descobre aí quem é o camisa 10 que o Dorival pediu para o São Paulo. Vou mandar mensagem para o Rui Costa, vamos ver se a gente consegue alguma atualização para vocês. Mandei aqui, tá? Nicola, meu like é o 139. Ferrarese matando a pau no Botafogo. E o São Paulo com esses pés de rato na zaga. É uma vergonha essa diretoria. Agora vai querer trazer o Arboleda de volta nem a pau. Cara, eu acho um enorme absurdo considerar a possibilidade de o Arboleda ser reintegrado ao elenco. Acho meio que inaceitável. Cara, e os outros jogadores que estavam no elenco, que não faltam no treino, que não chegam atrasados? O cara ficou um mês ausente, sumido. Desapareceu do mapa. E você vai reintegrar um cara como esse? Enfim, é o que está se desenhando no São Paulo nesse momento. Tá? A reintegração do Arboleda, apesar de tudo que ele causou recentemente. Apareceu mais um Roger Machado ruim na base. Só ladeira abaixo. O Zé Gordo está falando sobre o Júlio Batista, técnico contratado para substituir o Alan Barcelos. Estava fazendo um levantamento aqui. O Júlio Batista, à frente do Sub-20, está há 6 jogos sem vencer. Nesse final de semana, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, América 1, São Paulo também 1, tá? E o mais maluco é que o São Paulo liberou o Biasotto sem cobrança de multa e com o tricolor arcando com parte da multa, tá? Vamos lá, só para... O Júlio Batista foi contratado para o lugar do Alan Barcelos, certo? O Alan Barcelos tinha renovado seu contrato recentemente com o São Paulo. E esse novo contrato garantiria ao São Paulo, já que o Barcelos quer sair, paga a multa de 3 salários. Ele ganhava 65 mil reais por mês. Estamos falando de 65, 180, mais 15, quase 200 mil reais. Era isso que o São Paulo deveria receber se cobrasse o valor da multa rescisória. Não cobrou. E mais, pagou 20% do FGTS a que tinha direito o Alan Barcelos, como ele não foi demitido. A consequência, o presente que o São Paulo ganhou, a ida do Alan Barcelos para o Palmeiras, o grande rival, tá bom? Nicola, patrocínio no São Paulo tem alguma coisa? Antônio, na quinta-feira o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou 2 acordos fechados pelo Eduardo Tuni, Unimed e GSM. A Unimed é um acordo para patrocínio na camisa que pode render até 75 milhões de reais se o contrato valeu 5 anos. A GSM garante 15 milhões de reais e com possibilidades mais do que reais de outros 10 milhões. A GSM é a empresa que vai servir comidas e bebidas em dias de jogos e shows. A expectativa é que, se confirmado esse contrato de 5 anos, se a empresa ficar 5 anos, assim como o Unimed, o São Paulo coloca em caixa 100 milhões de reais apenas com esses 2 contratos, tá? Fala aí, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de informação nesta segunda-feira, dia 18 de maio, com muitas notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, São Paulo. Desde já, peço com muito humildemente a sua opinião, sua descrição aí no comentário, para você dar o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando tiver vídeos novos por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.